Ei pessoal, como é que vocês estão? Bom, faz um tempo que não tem vídeo no canal. Praticamente semana passada passou sem vídeo. E semana passada passou sem vídeo bom, aqui estamos nós de volta. Estava a fazer uma devocional há dias atrás e algo saltou no meu coração que eu queria compartilhar com vocês, que é acerca da perseverança. Bom, o versículo se encontra no livro de Daniel 6, versos 16, que diz: Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o levaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. O livro de Daniel, no capítulo 6, especificamente, fala acerca de Daniel na cova dos leões. E acontece um milagre muito extraordinário em que Daniel foi lançado na cova dos leões e ele não foi consumido por eles. E no final, as pessoas que incriminaram Daniel foram comidos antes mesmo de chegarem na cova, que é algo muito extraordinário, que me lembra muito a as histórias deste livro, que é muito interessante também, que fala sobre milagres muito interessantes. É como se fosse o segundo livro de Atos. Mas bom, eu quero falar acerca de perseverança, em específico no que o rei disse. A palavra de Deus diz que o rei disse: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Bom, no capítulo 6 do livro de Daniel, nos apresenta uma história em que Daniel, um episódio, na verdade, em que Daniel foi incriminado e algumas pessoas acabaram fazendo que o rei assinasse um decreto para que não se adorasse outro Deus por um determinados dias, porque queriam achar alguma culpa em Daniel. Sim, então eles tentaram incriminar Daniel e fizeram reassinar esse decreto. E uma coisa que eles procuraram fazer é achar algo que poderiam culpar a Daniel, mas não achou-se nada. Então, a única coisa que eles disseram foi: esses homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não o procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Ou seja, Daniel tinha um espírito excelente que não tinha como encontrar uma culpa diante deles, a não ser na lei do Senhor. E é o que na verdade acontece. Se nós formos a ver a questão da perseguição da igreja e tal, não foi porque eles já até acabaram, porque eles fizeram algum mal, mas não, porque eles negaram-se a adorar os deuses da terra e preferiram adorar o Deus dos céus, o próprio Deus que fez os céus e a terra, seu Jesus Cristo. E por essa causa eles foram perseguidos, martirizados. E isso é o cerne do Evangelho, que a palavra de Deus diz que não serviremos outros deuses, não podemos servir a outros deuses, a não ser o Senhor Jesus, a não ser o Deus dos céus e da terra. Que é o que eles acharam, alguma coisa, tinha que ser alguma coisa que estava na lei dele. E isso dá uma conotação de o quê? De algo que nós precisamos prestar atenção, que o nosso decorrer no dia a dia tem que se basear em algo muito importante, que é a perseverança. Porque a palavra de Deus diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, o decreto que foi assinado pelo rei, entrou em sua casa, ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia punha-se de joelhos e orava e dava graças diante de seu Deus, como também antes costumava fazer. Ou seja, a oração que Daniel fazia 3 vezes por dia era algo que ele costumava fazer. Quando se diz costumava fazer, quer dizer que é um hábito. Então, se é um hábito e ele costumava fazer, quer dizer que tinha 3 vezes por dia, quer dizer que tinha uma rotina. E se tinha uma rotina, quer dizer que tinha uma disciplina em fazer aquilo. Se tinha uma disciplina, quer dizer também que tinha uma constância. Então, é nessa questão de hábito, disciplina, constância, rotina, que nós
estabelecemos algo que é muito importante, que é perseverança. E muitas das vezes nós acabamos tirando todas essas questões e nos apegamos apenas em algumas, orar um pouco aqui, orar lá, e não chegamos a estabelecer uma rotina e tal. Mas a questão da perseverança baseia-se em algo que nós cultivamos. E se nós formos a ver, a perseverança é algo que às vezes nos falta muito de perto, ou seja, tem muito em falta em nosso coração. Por quê? Porque nós acabamos atrelando a nossa salvação naquilo que Deus pode fazer, o que Deus pode fazer amanhã, o que Deus vai fazer na nossa vida. Sim, Deus vai fazer muitas coisas, Deus pode fazer muitas coisas, mas a nossa perseverança é uma questão diária. E quando o rei diz continuamente serves, é uma questão de reconhecimento que não só ele fazia essas coisas, mas as pessoas sabiam que ele servia a um Deus, não só pela questão do histórico, mas pelo o seu cotidiano. Que ele, além de ter espírito excelente, ele poderia dizer: tenho um espírito excelente, e continuar e fazer coisas diferentes, mas ele continuava a fazer o que ele habitualmente fazia, ele continuava a servir. Isso é muito importante porque a salvação em si baseia-se nisso, nem que nós somos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. Por isso que a palavra do Senhor no livro de Mateus, a palavra do Senhor diz: aqueles que permanecerem até o fim, esses serão salvos. E a palavra de Deus também no livro de Hebreus 4:14. Eu vou abrir. No livro de Hebreus 3, verso 14 diz: porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Ou seja, aquela confiança que nós temos da salvação do Deus que nós servimos até o fim. Se mantivermos isso, retivermos isso, essa confiança até o fim, aí sim, a palavra de Deus diz que nos tornaremos participantes, nos tornamos participantes de Cristo. E é isso, a perseverança nos torna participantes de Cristo. A perseverança nos faz olhar para Cristo como nossa única fonte, como nosso único Deus. Então não tem como nós perseverarmos se nós vivemos como se não tivéssemos Deus. Não tem como nós perseverarmos se nós não nos apegamos à disciplina espiritual da oração, jejum, a palavra. Não tem como nós permanecermos, porque isso é que dá base. Isso é que dá base à nossa fé. Então, a perseverança é algo muito importante que nós devemos procurar, procurar permanecer. Procurar permanecer. Isso é algo que nós precisamos nos esforçar, porque a palavra do Senhor nos ensina que nenhum daqueles que o Pai deu ao Filho, o Filho deixa escapar. Nenhum que o Senhor me deu, eu deixarei escapar. A palavra do Senhor diz que nada nos separará do amor de Cristo, nem a morte, nem a vida, nem nada, nem os prazeres. Por isso o apóstolo Paulo diz que considera tudo como perda para ganhar a Cristo, para ganhar a Cristo. Então, e a palavra de Deus diz: nada nos separará do amor, nem a morte, nem as tribulações, nem as aflições, mas a única coisa que pode nos separar do amor de Cristo somos nós mesmos. Se nós decidirmos nos afastar, se nós decidirmos nos rebelar contra Deus, só isso é que pode nos afastar, mas nada fora disso pode. Por isso que a questão de permanecer em Cristo é algo muito importante, pois nós precisamos estar nesse lugar de dependência de Deus, estar nesse lugar em que constantemente servimos a Deus, porque a palavra de Deus diz que é o teu Deus que continuamente serves, o que quer dizer que diz Deus, depois diz continuamente serves, diz Deus, o que quer mostrar o que? A questão da dependência, que é servir. Servir é algo que é o mesmo significado da palavra adoração. É o servir. A palavra de Deus diz que nós devemos dar o nosso corpo. Versículo 1 de Romanos diz que devemos apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Em outras versões, o culto racional
aparece como adoração. Adoração, no seu significado original, é serviço. E Daniel foi dito, o Deus que continuamente serve, ou seja, o Deus que continuamente adoras, ele te livrará. E isso nos mostra algo, que é, Daniel era servo de Deus vivo. E não tem como nós vivermos como não tem como nós sermos servos de Deus e obedecermos ao diabo. Não tem como nós sermos servos de Deus e não obedecermos a Ele como Senhor. Como Senhor. Por quê? Porque o servo não tem suas vontades. O servo tem a vontade do Senhor. Isso é algo que nós precisamos sempre procurar fazer. Permanecer no Senhor. Permanecer no Senhor. Permanecer no Senhor. É isso, Deus te abençoe. Espero que esse vídeo faça sentido para você e te leve mais próximo de Cristo. E é isso, Deus te abençoe. Até o próximo vídeo e tchau. Peace.